Então, pessoal, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo de hoje, é importante dizer o seguinte: estou seguindo o plano de ensino, né, que foi disponibilizado para vocês. Então, nesta aula, nós vamos estudar os tópicos, o processo e o direito processual. E, em seguida, nós vamos estudar divisão do direito processual. Então, observem, né? Que quando eu falo em processo, eu quero dizer que ele não se confunde com direito processual, né? Nem todo processo ele acontece, ele é realizado no âmbito das atividades estatais. Nós temos processos que acontecem, por exemplo, no âmbito das associações, que são entidades de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado. Nós temos processos disciplinares. Nas relações trabalhistas, nós também temos processos, né? Existem processos disciplinares, ou seja, um trabalhador, nas relações de trabalho, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso e, obviamente, ele pode ser demitido. Da mesma forma que num partido político, que é uma pessoa jurídica de direito privado, um determinado integrante, filiado, ele pode ser afastado das atividades, ele pode ser suspenso. Então, nós temos processos que não são estatais, mas nós também temos processos que são, né, obviamente que é o que vai dedicar, o que nossa disciplina vai se dedicar, são os processos que acontecem no âmbito do Estado. Nós temos os processos civis, nós temos os processos administrativos, nós temos os processos trabalhistas, nós temos os processos penais. Então, aqui nós estamos discutindo os processos no âmbito geral, né, a teoria geral do processo. Então, vou aqui abrir os nossos slides, só um minuto. Então, observem, né, o processo e o direito processual. Então, os estudos processualistas, eles não se limitam aos conceitos e à definição das estruturas inerentes da jurisdição, ou seja, da ação e da defesa. Mais uma vez, direito processual, ele não se confunde com procedimentos, ou seja, o que é citação, o que é notificação, prazos, quais são os prazos, como conta os prazos, a partir de que dia. Veja, são procedimentos, são elementos que compõem o direito processual. Então, nós aqui nessa disciplina, nós estamos tentando o quê? Compreender a constituição orgânica do complexo das instituições judiciárias. Quando eu digo as instituições judiciárias, eu estou dizendo aquelas que dizem o direito, né? Esse direito ele é questionado em algum âmbito. Então, quando eu estou no âmbito da jurisdição, eu estou dizendo qual é o direito que lhe cabe. Então, é importante neste âmbito, ou seja, compreendendo que os estudos processualistas eles transcendem, né, as questões formalistas, os procedimentos, é importante nós entendermos o quê? A tutela constitucional da organização judiciária, né? Qual é o papel da Constituição, do direito constitucional, na delimitação dessas organizações judiciárias? Por isso que eu fiz uma crítica na primeira aula, que é muito difícil dar TGP, Teoria Geral do Processo, sem antes ter visto o direito constitucional. Mas aqui nós não vamos ter grandes problemas, porque eu sou também professor de direito constitucional. Então eu vou estar sempre indo e vindo nesse âmbito. Então, nesse sentido, é importante questionar, né? Só de ter, em termos introdutórios dessa aula, quais são os fundamentos políticos constitucionais relacionados ao direito processual, né? Não basta conhecer a estrutura judiciária do Brasil, ou seja, os tribunais, as instâncias, né? Então, é importante? Mas não basta. Deve-se levar em consideração o aspecto político. Direito, gente, quando eu falo aspecto político, eu estou partindo do pressuposto, acredito que a professora Rayane deve ter compartilhado com vocês a perspectiva dela, que direito é política. Direito, o que está positivado, ele decorreu das correlações de forças, ele decorreu das posições políticas, das decisões políticas daquelas pessoas que fazem fazer sua voz. O direito ele não é neutro. Então, quem faz o direito? Ele está exercendo o seu poder e ele está compartilhando perspectivas de classe.
né? Mas aqui não vou adentrar nas questões da teoria do direito, né? Da introdução ao estudo de direito. Mas é importante entender que as opções políticas que levaram o Brasil a compor, né, a ter dentro do seu âmbito, dentro do ordenamento jurídico, um direito processual. Então deve-se levar em consideração os aspectos políticos que atravessam o direito. E nesses aspectos políticos é importante vocês observarem e deem uma olhada no artigo 2º, né, da Constituição Federal, né, que ele trata da necessidade de nós observarmos poderes, né? O Brasil tem oficialmente 3 poderes, né? O poder legislativo, executivo e judiciário. Então vejam que como é importante, né, o poder judiciário, ele tem, ou seja, aliás, não o poder judiciário, isso é inquestionável, mas o papel de vocês, juristas. Vocês são aqueles que vão trabalhar administrando o acesso à justiça, como advogados, como promotores, como juízes, né, como mestres, professores, ou seja, vocês estão promovendo o acesso ao direito. Então, levando em consideração o artigo 2º da Constituição, que trata dos princípios políticos constitucionais, é importante que haja uma harmonia entre os poderes. Ou seja, não há uma hierarquia, né? Hoje nós vivemos um grande protagonismo, sobretudo a partir de 2016, um grande protagonismo do Poder Judiciário, que acaba sendo tratado como aquele poder que dá a última palavra, né? É aquele detentor da racionalidade máxima. Mas este é um pensamento muito perigoso, porque o Poder Judiciário, ele não é neutro. Ele, dentro do seu âmbito, ele tem agentes, sujeitos que têm ideologias, né, que têm uma perspectiva de mundo, que tem classe, que tem raça, que tem gênero. Então, após essas primeiras, orientações sobre o processo e seu aspecto político, é importante nós entendermos o quê? Qual é a definição de processo? Né? Já que nesse tópico de agora nós estamos falando de o processo e o direito processual. O processo, ele significa no latim seguir adiante. Na minha avaliação, eu também complementaria, né? Claro, não no latim, mas processo ele quer dizer um movimento. Eu estou me movimentando. Né? Se eu puder comparar com o corpo humano, o direito material seria os órgãos, né, vitais, e o direito processual seria os nossos membros, o que faz nós seguirmos adiante, andar. Né? Então é ele que move a máquina judiciária e por meio dele que se obtém a tutela jurisdicional, ou seja, a materialização do direito, do bem jurídico. Então, o processo, ele não se confunde com os procedimentos. Então, processo é um conceito que transcende o direito processual, sendo um instrumento para o legítimo exercício do poder. Ele está presente em todas as atividades estatais. Né? Nós temos o processo administrativo, nós temos o processo legislativo, ou seja, como é que se aprova as leis. Nós temos, no caso, que é o que vai mais ser discutido aqui, o processo civil, o processo penal, mas também nós temos os processos não estatais, como eu falei, né, no início deste vídeo. Então, observem, para tratarmos do processo, é importante nós compreendermos que existe uma teoria por trás do processo. Né? Ele não é simplesmente uma soma de procedimentos. Alguém pensou o processo. Né? No direito romano, né, os processos, o direito processual, aliás, o exercício, né, no âmbito processual, ele se dava de forma oral. Não havia as movimentações que ocorriam para se obter a tutela de um bem jurídico, ele não se dava de forma escrita, documentada, ele ocorria de forma oral. É com a Revolução Francesa, né, com o surgimento do direito, né, moderno, né, do Estado moderno, é que passa-se a atualizar, né, os trâmites, né, passa a ter uma série de princípios
que buscam equilibrar as relações, né? Pautando na ideia que todos somos sujeitos de direitos, que somos iguais perante a lei, ou seja, teoricamente o direito moderno ele supera uma ideia de estamentos, ou seja, a institucionalização da diferença, né, que havia tanto na sociedade escravocrata como na sociedade feudal. O direito moderno, né, o Estado liberal, ele apresenta como seu preceito máximo a igualdade. Só que essa igualdade ela é formal, ela não é material. Ela iguala em um âmbito, né, no âmbito formal, mas ela mantém desigual. As desigualdades elas permanecem. Então nós temos uma teoria, né? Uma teoria que foi muito importante por muito tempo. Para quê? Para pensar o processo. E que teoria é esta? É a teoria do processo como um contrato. Esta teoria, ela dialoga com alguns conceitos, com alguns preceitos de quem? De um grande estudioso e cientista que hoje é tido como um dos maiores pensadores da modernidade, que é o Rousseau. Então, é pensar o processo como o quê? Como um contrato. Porque ele é decorrente de um contrato social. Ou seja, nós, né, indivíduos, seres humanos, nós abrimos mãos das nossas liberdades e concedemos ao Estado, né, o direito de administrar as nossas vidas, sendo que o Estado ele vai concentrar poderes, ele vai deter o quê? O monopólio da violência, né? Pegando emprestado o conceito de Max Weber. Então, as partes, diante dessa teoria, né, que dialoga com os contratualistas liberais, as partes eles se submetem voluntariamente, né, ao judiciário, né? Então ele está querendo dizer o que? Olha, as pessoas aceitaram que quem vai decidir os conflitos é o poder judiciário, é o Estado juiz. Então, partes também do pressuposto que há uma aceitação das partes perante a decisão judicial. Mas existem, pessoal, críticas a esta teoria. E o que diz essa crítica? Que não se tem mais a ideia do juiz como um árbitro, mas sim como alguém que é munido de uma função estatal, não havendo dentro do processo hierarquia, né, entre as partes. Me corrijam aqui, né, que está errado, a palavra ficou possesso, mas é processo. Então, peço desculpas. Então, o juiz ele não é um árbitro, né? A gente viu na aula passada que nós temos nas formas, né, de resolução de conflito alternativo o juízo arbitral, que são os direitos disponíveis que podem ser, né, dispostos. Logo, as partes eles podem chegar a um acordo de vamos contratar, né, vamos alcançar a resolução do nosso problema por meio de um juízo arbitral. Né? Né, as partes têm que concordar. O juiz arbitral ele não está no âmbito do poder judiciário. Existem câmeras arbitrais, né? Então esta teoria ela é uma teoria que tem muitas críticas também por outros elementos, né? Qual é outro elemento, né, que critica essa teoria? Que a teoria contratualista, né, essa teoria contratualista do processo, ele acaba dialogando com a lógica privatista, a lógica do direito privado, né? Só que o direito processual, né, quando eu falo contrato, né, eu estou falando de um acordo entre as partes. E aí, esse acordo entre as partes parece uma relação entre indivíduos. Mas as relações contratuais, as relações processuais, elas não são meras opções dos indivíduos. Ela está atravessada por normas que são definidas no âmbito do Estado, ou seja, normas obrigatórias. Né? Quando eu falo normas obrigatórias, lembrem dessa palavra, normas que são cogentes. Então o Estado, né, o direito processual, ele é um ramo do direito público. E quando eu digo quando eu uso a teoria contratualista, eu acabo confundindo, né, os promotores da justiça, né, os agentes da justiça e também as pessoas, né? Então,
esta é uma crítica é uma crítica bastante sólida, que o direito processual, né, o processo, ele não é um ramo do direito privado, né? Então, há outra teoria também que ela é bastante importante. E que teoria é esta? Né? É a teoria do processo como relação jurídica. Esta é a teoria que mais prosperou no século XX. E, inclusive, foi a teoria que fundamentou, né, os nossos legisladores, né, aquelas pessoas que criaram o Código de Processo Civil. Então, o que é que essa teoria ela informa? Né? A teoria do processo como uma relação jurídica. Que existem duas relações jurídicas no âmbito do processo. As do direito material, que também é discutida no processo, e as do direito formal, que é formada entre as partes, que é a relação entre as partes. Então, por exemplo, eu dei no vídeo passado eu falei de uma situação envolvendo o direito trabalhista e o processo do trabalho. Nós temos de um lado o trabalhador, né, que tem direitos, né, a jornada de trabalho limitada, mas por outro lado também tem o empregador, que ele tem direitos. Né? Ele tem direitos ao quê? A fiscalizar o trabalho, né, a ser proprietário dos frutos, né, obtidos com a prestação de serviço. Né? Então, nós temos uma relação bilateral, em que uma pessoa presta o serviço e a outra remunera. Só que veja, eu tenho a obrigação de prestar serviços, porque eu sou servidor público, eu sou trabalhador do Estado. Mas, por outro lado, o Estado tem a obrigação de me pagar. Trata-se de uma relação de direito material aí. Se o Estado não me paga, se o Estado não quer conceder meu direito, o que é que eu vou fazer? Eu vou fundamentar numa peça judicial. Eu vou peticionar, eu vou acionar a justiça. Eu vou exigir que meu direito seja cumprido. Então, numa petição, você tem dos fatos, né, que se descreve a situação fática, e posteriormente eu tenho o quê? A fundamentação jurídica do direito. Geralmente tem um tópico do direito. E eu vou dizer quais são os meus direitos. Então aí você tem uma relação jurídica do direito material. E nós temos também as relações do direito formal, que é formado entre as partes. Ou seja, eu peticiono, a outra parte contesta. A sentença, que pode ser favorável ou desfavorável. O juiz ele compõe essas partes. O juiz ele é sujeito do processo também. Eu posso, né, não concordar com essa decisão, com o valor da causa, né, ou os direitos que o juiz entendeu que eu devo ter acesso, eu vou entrar com um recurso. No caso da Justiça do Trabalho, né, o recurso inicial, veja, nós temos a Justiça do Trabalho, que é a primeira instância, nós temos em seguida o TRT, que é a segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho. Se eu me deparo com a sentença da primeira instância, eu não concordo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um recurso ordinário. Não se preocupem, a gente não está estudando aqui processo do trabalho. Eu só estou dando exemplos de como funciona. E qual é o prazo que eu tenho? Né? Veja, o direito de entrar com recurso, né? E que recurso é esse? O recurso ordinário. Eu tenho 8 dias, né, para entrar com recurso ordinário. Saiu o acórdão do TRT. Eu não concordo, eu ainda estou insatisfeito. Eu vou entrar com um recurso de revista. Esse recurso de revista, ele também demanda um prazo de 8 dias. Eu mando esse recurso de revista para quem? Para o Tribunal Superior do Trabalho, para o TST. Né? Então, são recursos, né? Um recurso para revisar, um recurso de revista. São situações que envolvem um direito formal, né? Que envolvem as partes. Né, tanto o requerente, né, que é o termo usado para falarmos, né, do trabalho, daquele que requer algo no âmbito da Justiça do Trabalho. Nós temos o requerido e nós temos o juiz, no caso. Então, observe aqui uma definição interessante. Né? No processo, o autor ele pleiteia o pagamento de uma quantia que lhe é devida. Né? Mais ou menos aquilo que eu falei com vocês.
antes de peticionar em juízo. Veja, eu entro em contato com o meu empregador. Ó, você está me devendo. Já existia, então, essa quantia que lhe é devida, antes de peticionar mesmo. Já existia entre estes, mesmo autor e o réu, um vínculo. Ou seja, havia uma relação jurídica de direito material, fundada num contrato. Eu fui contratado pelo Estado, né? Nossa relação ela é permeada por um estatuto, né? No qual o autor figura como credor e o réu como devedor. Somente depois de vencido o prazo, não pago a dívida, é que o titular do direito de crédito vem a juízo reclamar. Ou seja, ele estabelece ali, ele promove ali uma reclamação trabalhista decorrente do inadimplemento, ou seja, do descumprimento do contrato. E aí se inicia uma relação jurídica processual, né, que só se completou com o chamamento do réu a juízo através da citação. Então, nas fundamentações jurídicas, eu vou o quê? Falar da relação jurídica de direito material. E no âmbito do processo, há uma relação jurídica processual. Então, são situações que ocorrem ao mesmo tempo. Nós temos também, pessoal, uma outra teoria, não são as únicas, eu estou falando aqui de 3 teorias, então eu proponho a vocês que nesta aula vocês pesquisem outras teorias que tratam da natureza do processo, né? Eu sugiro aqui que vocês pesquisem a teoria da situação jurídica, né? Então, eu estou aqui dando exemplos de algumas teorias, né, que a gente vai trabalhando aos poucos, mas é mais para vocês entenderem o conceito de processo e o conceito de direito processual. Então, nós temos a teoria constitucionalista do processo, que entende o processo para a sua eficiência, para a sua eficácia, na verdade, desculpe o termo, deve obedecer às garantias e os princípios garantidos na Constituição. A Constituição, gente, ela é nossa lei maior. É a nossa carta política, também chamada na nossa Carta Magna. Ela está acima de outras normas, porque ela é um pacto civilizatório. Na Constituição, na Constituição existem, né, ela consiste nos princípios políticos, nos princípios jurídicos e na organicidade do Estado, como o Estado está organizado. Então ele é o principal documento. Há uma supremacia da Constituição em relação a outros documentos jurídicos que compõem o nosso ordenamento jurídico. Então observe aqui esta definição que contempla, né, a teoria constitucionalista do processo. Consideram-se os direitos materiais aqueles que diretamente estão ortogados no texto constitucional, ou seja, o qual define também o seu conteúdo. Então, eu falei no vídeo passado de um exemplo, né, do direito trabalhista, o direito à hora extra, o direito à limitação de jornada de trabalho, né, o direito ao descanso, né, são direitos materiais que estão lá na Constituição. Aonde estão? No artigo 7º. Ainda está, graças a Deus. Né? Ainda não foi, nossa Constituição ainda está válida. Então, considera-se, né, no caso, né, as garantias formais que, sem definir o conteúdo do direito, asseguram a ordem jurídica, os princípios da juridicidade, evitando o arbítrio, né, o abuso de poder, né, banalizando o desprezo aos direitos em geral. Então, nós temos, entre essas garantias formais, a ampla defesa, o contraditório, né, o devido processo legal. São situações que buscam o quê? Garantir o cumprimento do direito material. E no âmbito dessa teoria, nós temos as garantias instrumentais, que eu falei agora há pouco. O recurso ordinário, o recurso de revista, né? Se há um erro na sentença, você pode propor um embargos declaratórios em todas as esferas. Então, as garantias instrumentais ou os processuais, as garantias processuais, são as disposições que visam assegurar a efetividade dos direitos materiais e, ao mesmo tempo, das garantias formais.
cercado, por sua vez, a aplicação dessas garantias. Então observem, né, que essa teoria ela é bastante importante, mas ela não é a única que trabalha, que nós podemos trabalhar. Não se tem uma teoria oficial. Né? Como eu falei, né, a teoria que foi mais importante no século XX é a teoria das relações jurídicas. Mas nós temos hoje, na pós-modernidade, outras teorias. E aí eu provoco vocês a estudarem. Mas para essa aula de hoje eu estou falando dessas 3 teorias. Então, qual é a relação entre o processo, no caso, o direito processual e a Constituição? Como eu falei agora há pouco, nós temos um princípio que é básico no direito constitucional, que é o princípio da supremacia constitucional. Ele parece redundante, mas ele é muito importante. Por quê? A Constituição Federal, né, ela está acima de todas as outras normas, das leis infraconstitucionais, das portarias, das resoluções, né, dos tratados internacionais, aqueles que não foram recepcionados com quórum, né, de emenda constitucional. Então, o que nós temos é que a Constituição ela é suprema, ela está acima de outras normas. Então, dialogando com o início lá deste vídeo, quais foram as opções políticas do poder constituinte brasileiro? Como assim poder constituinte? Aquele poder que criou a Constituição. Tanto no seu aspecto originário, poder constituinte originário, ou seja, aquela Constituição originalmente promulgada em 5 de outubro de 1988, ou seja, antes de eu nascer, né? Qual foram essas opções políticas? As principais opções políticas no aspecto das garantias, né, das garantias processuais, né, dos princípios processuais constitucionais, estão no artigo 5º. Por exemplo, né, o inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, o Poder Judiciário, ele deve, em qualquer situação que ele é provocado, apresentar uma resposta. O Poder Judiciário ele não pode se esquivar, né, de não dar uma resposta a uma provocação, que é iniciada por uma petição. Ou seja, em casos de lesões ou em caso de abuso de um direito, eu tenho como um direito fundamental, ou seja, a Constituição ela é uma carta de direitos. E essa carta de direitos não está só no artigo 5º, mas o artigo 5º ele é composto pelos principais direitos fundamentais no seu aspecto individual, das garantias individuais, os direitos de primeira geração, que são os direitos civis e os direitos políticos. Então aqui nós temos o quê? O princípio do acesso à justiça. É um princípio basilar, central. Então, quais são outras opções que foram feitas, né, opções políticas do poder constituinte, dialogando, né, com esse dispositivo do inciso 35? Eu aqui aponto, até numa ordem invertida, o inciso 34. Observem a importância dele. São assegurados a todos, ou seja, aqui está falando independente de classe, gênero, raça, todos os brasileiros e brasileiras, mas também aos estrangeiros que aqui residem. Independente do pagamento de taxas, ou seja, há a possibilidade do acesso gratuito à justiça, né, para aqueles que não podem pagar. Né? Então, há pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita. O direito de petição, eu tenho o direito de peticionar os poderes públicos. Peticionar, eu estou reivindicando um direito em defesa de direitos e contra ilegalidades e o abuso do poder. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, por exemplo, o que é que tem a ver essa linha B? Se eu vou eu lembro que eu já estagiei, gente, na vara da infância e já estagiei na vara do consumo, em Ilhéus e em Itabuna.
O que aconteceu nesses âmbitos? Muitas vezes os processos se perdiam. Porque os processos, a maioria, eram físicos, ainda eram físicos. Então, se uma parte vai no processo, vai no fórum, consultar um processo, até para poder, enfim, recorrer, para poder contestar uma petição inicial, ele tem que ter acesso aos autos. Se não acha os autos, eu era obrigado imediatamente a emitir uma certidão que eu estou dizendo que o Poder Judiciário não encontrou o processo. Porque o advogado, ele não está ali trabalhando em causa própria. Ele está defendendo o interesse de outra pessoa. Ele está atuando em nome de... Ele é um representante legal. Então, nessa situação, é o dever do Poder Judiciário certificar que o processo ele não foi encontrado. Ele sumiu. Porque, caso contrário, né, vai haver um cesseamento do direito à ampla defesa. Para eu me defender, eu preciso conhecer o que é que eu estou sendo acusado. Por fim, pessoal, para terminar essa segunda parte, né, qual é outra opção política que consta na nossa Constituição? Observem, né, o inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório, ou seja, eu tenho que dizer a minha parte, eu tenho que me defender, eu tenho que dizer o outro lado, né, da moeda, e a ampla defesa, ou seja, com meios e recursos a eles inerentes. Então, por exemplo, num processo penal, se uma pessoa ela é acusada e não tem advogado e corre o processo vai ser anulado. Porque a pessoa no processo penal, ela precisa de um advogado para se defender. O pior dos criminosos, né, o pior dos crimes, ele precisa, né, de um acompanhamento de um advogado. Para quê? Para que, caso haja uma condenação, esta pessoa ela tenha tido acesso a todos os meios necessários para se defender. E que ela seja condenada proporcionalmente àquilo que ela fez, nem mais nem menos. Tudo bem? Assim encerro essa segunda parte da aula.